Estamos ao vivo já. Boa noite a todos. Vamos fazer o nosso culto de domingo. Graças a Deus, mais uma vez podemos nos reunir para falar a respeito do amor de Deus e continuar o nosso estudo do livro de João. João, nós estamos estudando agora o milagre de Cristo. Primeiro milagre de Cristo, né? Nós estamos estudando. Deixa eu só ver aqui, sim. Então vamos começar. Aqui. Lembrando que nós estamos estudando Nós estamos concentrados no casamento de Canaã da Galileia, estamos estudando um pouco a respeito de Canaã da Galileia. Então, vamos ler João 2, vamos ler só o versículo 11, que nem nós lemos semana passada, para a gente continuar o nosso estudo. Diz assim: Este sinal em Canaã da Galileia foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Com isso ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Continua operando em nossa vida, nos dando sabedoria para fazer a Tua vontade e que nós possamos, Senhor, conhecer o que é bom, perfeito e agradável com a Tua vontade. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos, quando abrir a nossa boca, não falar palavras de homens, mas sejam palavras divinamente inspiradas. Obrigado por tudo que fez em nosso viver, transforma nossas vidas e nos dá paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oi, mãe. Quem ir chegando e querendo dar um oi, fiquem à vontade, né? Se não quiser também não tem problema. Deixa eu só... Enquanto eu estava orando, eu toquei aqui e tirei. Então, só lembrando, nós estamos estudando o livro de João, né? O capítulo 2, nós entramos no capítulo 2 agora. E nós estamos concentrados no casamento do Canaã da Galileia, aonde a gente olha e vê a presença de Jesus naquela celebração nupcial, né? Então nós estamos conversando um pouco a respeito disso, um pouco a respeito do que Cristo tem feito. Deixa eu só, no fim eu me esqueci de compartilhar a live, deixa eu só compartilhar aqui ligeirinho, e aí a gente continua, e aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só compartilhar. Eu acho que eu devo estar lá no outro. Eu sempre dá uma complicadinha nos 2G. Mas é rapidinho, eu já me resolvo aqui e já vou chamar o pessoal para participar da live junto com a gente. E aí a gente já vai. Entramos aqui. Compartilhar. Já vamos, gente. Deixa eu só me achar aqui. Compartilhar. Por enquanto tá só a mãe, então mãe, segura só um minutinho para me compartilhar aqui que eu já... Gabriela também. Ah, Gabriela também? Gabriela Ortiz. Ah, seja bem-vinda, Gabriela. Quem vai entrando, dá um oizinho. Acho que... Não, Gabriel, acho que hoje não vai participar conosco. Ele tá com a calça. Deixa eu compartilhar. Grupos. Hoje eu não vou conseguir compartilhar, então deixamos para lá e vamos tocar a ficha aqui. De vez em quando ele resolve querer complicar e eu não consigo. Tem que entrar na live, compartilhar em um grupo. Agora eu consegui. É que tem um jeito fácil de entrar e eu consigo compartilhar tudo, só que aí de vez em quando eu erro e não consigo.
Então sejam bem-vindos todos que estão aí e vamos lá, vamos começar o nosso estudo de imediato. Lembrando, nós estamos estudando hoje a respeito do casamento de Canaã da Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus fez. E nós estamos já há 3 semanas ou 4 semanas falando a respeito de o que nós queremos fazer, né? Nós queremos ter qualidade de vida e para nós termos qualidade de vida nós precisamos aprender um conjunto de atribuições, né? De condições que contribuem para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. E nós estamos destacando 3 condições necessárias para a gente ter uma vida de qualidade. Que isso tudo depende do parâmetro ao qual nós vivemos, o poder e o propósito. Semana passada nós falamos a respeito do parâmetro, né? Qual é o parâmetro que nós devemos ter para viver uma vida cristã de verdade. E nós vimos também que uma das coisas que mais escraviza o homem é o temor dos homens, né? Nós ficamos paralisados com a opinião das pessoas, nós nos sentimos diminuídos quando nós nos vestimos diferente dos outros, né? Então nós nos sentimos diminuídos por causa disso. E todos nós, não adianta a gente querer dizer assim, o fulano não, o Beltrano não, o cara lá, ele é intocável, ninguém olha, ninguém vê problema nele. Todos nós somos assim, nós temos dentro de nós o temor de que a gente não seja aceito pelas pessoas, né? A gente quer que as pessoas nos reconheçam, a gente quer... nós vivemos hoje, infelizmente, uma tirania da aparência, né? Nós vivemos uma tirania do ter, e isso na realidade tem destruído muitas pessoas. Se nós temos alguma coisa, nós somos alguma coisa. Se nós não temos nada, nós não somos nada. Infelizmente, nós vemos isso no mundo. Então nós vivemos nisso dentro de uma tirania. As pessoas olham para nós e se nós não nos vestirmos bem, elas tiram nós para que nós não somos pessoas boas. E se nós nos vestirmos bem, nós somos melhores. Nós vemos isso quando em qualquer lugar tem alguém mal vestido, as pessoas são mal vistas. E quando as pessoas estão bem vestidas, elas são bem vistas. A raiz de tudo isso é a mesma, o temor dos homens. Nós temos medo de não ser aceitos pela sociedade. E aí, por isso que a gente fala que é importante demais esse parâmetro ao qual nós devemos viver. E qual o parâmetro nós devemos viver? O parâmetro de Cristo. Qual é o parâmetro que Cristo vivia? Nós falamos um pouco a semana passada a respeito de quando ele nesse milagre de Canaã da Galileia, Maria diz para ele, Maria chama ele e diz assim, acabou o vinho, né? E ele diz que tenho eu contigo, mulher. E aí a gente explicou a semana passada um pouco que ele não foi nem um pouco grosso, que ele foi, na realidade, ele foi curto, né? Então ele foi curto na resposta, dizendo o que era exatamente. Mas nós vimos que isso que ele falou foi a respeito de que ele estava exaltando a filiação dele com o pai e não a filiação materna. E isso que nós devemos entender. Cristo jamais foi grosso com Maria. Ele simplesmente quis dizer, mãe, de agora em diante eu estou servindo a Deus e tu precisa não me ver mais como teu filho, mas precisa ver de agora em diante como teu salvador. O objetivo dele sempre foi ser obediente a Deus, em primeiro lugar. Sobre todas as coisas, ele era obediente ao Pai Celestial. Deus, primeiramente. Isso que ele tinha, isso que era o parâmetro dele. E Jesus prestava conta disso, a ponto que tudo o que acontecia, ele conversava com o Pai. Volta e meia nós vemos dentro das palavras das Sagradas Escrituras, Jesus falando a respeito de que ele saía e ia para algum lugar para orar. Ele sempre estava diante de Deus, ele queria fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era, na realidade, a prioridade de sua vida. E aí a gente olha para a vida da gente, qual tem sido a nossa prioridade? Será que nós temos entregue as nossas vidas a Deus? Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Inclusive a nossa fidelidade a Deus acima dos apegos ou afeições humanas, assim como Jesus mostra aqui nessa passagem.
que ele disse que, ele dizendo para Maria que ele não teria nada com ela, ele não poderia fazer milagre, porque não tinha chegado o tempo de Deus ainda. E então, muitas vezes nós damos mais valor para as nossas famílias, nós damos mais valor para o nosso emprego, nós damos mais valor para a nossa escola, nós damos mais valor para qualquer tipo de coisa em vez de colocar Deus em primeiro lugar. Um parâmetro de Cristo era colocar sempre Deus em primeiro lugar, a ponto que ele, nessa passagem, ele diz que ele não iria fazer o milagre, ele não iria resolver o problema do casamento, porque ainda não era chegada a hora, não era que Deus ainda não tinha mandado ele fazer. Daqui a pouco nós vamos ver o desenrolar da história e aí nós vamos entender mais o que ele queria falar. Então, nós temos que ter em nossa mente que Jesus Cristo é o parâmetro de Cristo, ou seja, Deus em primeiro lugar. Não se importando com apegos familiares, apegos trabalhistas, apego de estudo, qualquer outro tipo de coisa. Nós não podemos deixar nada ser mais importante do que Deus na vida da gente. Não, dizendo isso, eu não quero falar para vocês que às vezes não tem problema nenhum nós pegarmos e sair, vamos fazer uma suposição. Tem um aniversário para ir, eu ir no aniversário e deixar de ir ao culto ou qualquer outra coisa que isso esteja errado, de forma alguma. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é... Boa noite, Marta. O que eu estou dizendo é que quando nós colocamos os nossos apegos, as nossas afeições em primeiro lugar, dá problema. O parâmetro nosso tem que ser Deus em primeiro lugar. É lógico que até conosco, né? Por exemplo, às vezes eu fui convidado para fazer um casamento, eu fui no casamento, fazer o casamento e deixei de ir ao culto, ou às vezes tem um aniversário de alguém, de algum familiar perto, daí não tem problema a gente deixar de ir ao culto. O problema é quando nós colocamos isso mais importante. Todas as coisas são mais importantes que a palavra de Deus. Tem alguma coisa para fazer, nós deixamos de ir na igreja. Tem alguma coisa para fazer, tem um churrasquinho com os amigos, nós deixamos de ir. Não é nem ir à igreja, gente. Eu estou falando aqui a respeito de apego com as coisas de Deus. Muitas vezes dentro da igreja nós não vemos nós vemos um farisaísmo e não um cristianismo. Nós precisávamos entender o que é cristianismo de verdade. Se vocês acompanharem as lives de quarta-feira, nós vemos o amor do salmista pela palavra de Deus e o amor que ele fala a respeito da palavra de Deus. E isso que toca no coração da gente, isso que transforma a vida da gente. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças para fazer a vontade de Deus. Somos pessoas, somos seres humanos, somos errados, sim, somos seres humanos e somos errados. Temos pecado, sim, temos pecado, mas isso não nos afasta de nós termos uma vida cristã verdadeira. Isso não nos afasta de fazer a vontade de Deus em todos os momentos da vida da gente. Nós precisamos mudar o nosso viver, nós precisamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Portanto, o milagre de Jesus, da forma que nós estamos falando, quando Cristo fala para Maria, que tenho eu contigo, mulher, ele está dizendo: Maria, minha mãe, senhora minha mãe, eu te amo, tu é a minha mãe, mas os milagres, a salvação não está à disposição, à tua disposição. As coisas que eu tenho que fazer não é por causa que eu tenho que te obedecer, ou não só a ti ou a qualquer outra pessoa. Eu não estou à disposição de ninguém, eu estou à disposição somente de Deus. Eu estou inteiramente sob o domínio do Pai Celestial. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que a vida do cristão, ela tem que estar à disposição de Deus. Ele, Jesus Cristo, quando ele fala isso, ele está dizendo: eu e o Pai somos um, e eu faço a vontade dele. Então nós teríamos na realidade de colocar isso dentro do nosso coração, nós sermos um com o Pai, nós ser um com Jesus Cristo e andar de acordo com a vontade de Deus, fazer o que Deus quer na vida da gente, transformar as nossas vidas, transformar o nosso viver e fazer o que Deus quer.
entende? Não mais fazer o que os pais querem, não mais fazer o que os filhos querem, não mais fazer o que os professores querem, mas fazer somente a vontade de Deus. É isso que Jesus, esse é o parâmetro de Cristo. E ele olha para Deus e diz: eu vou fazer a tua vontade e não a vontade de mais ninguém. A única autoridade sobre a vida dele passaria sobre a autoridade do Pai Celestial. E isso deve ser real no nosso viver. Nós precisamos colocar a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Não importa se alguém chegar para nós, sabe, a gente vê isso, se vocês olharem o martírio que acontece lá nas Arábias, lá, onde 90% da população é muçulmana, ser cristão é completamente proibido. Nós estamos vendo agora a Copa no Catar, e lá é terminantemente proibido várias coisas. Tu não pode andar na rua e ter lapsos afetivos, né? Nós não podemos ter nada de afetivo. Por exemplo, carinho, beijo na rua não pode acontecer. E não que aqui no Brasil isso seja normal, mas lá é terminantemente proibido. A mulher não pode mostrar o cabelo, a mulher tem que usar a burca. Os homens andam com cada um tem o seu jeito de viver. Eles vivem um farisaísmo, ou seja, eles vivem a lei, eles vivem aquilo que está escrito. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que viver o cristianismo, nós temos que ser cristãos de verdade, amorosos. E aí, como eu estou falando a respeito da perseguição, nós vemos lá o povo cristão ser perseguido e ser levado até a morte. Eles são açoitados, eles são colocados em lugares para desistirem do cristianismo. Houve casos de meninas que se converteram ao cristianismo e foram expulsas de casa. E mesma coisa os meninos, eles são expulsos de casa, eles não são mais bem-vindos. E quanto ao cristianismo, nós vivemos Deus me ama, não tem problema nenhum. Não tem problema se eu negar a Cristo, entende? Não tem problema de eu fazer as coisas que os outros estão dizendo que eu tenho que fazer. No meu trabalho, se o chefe mandar mentir, eu minto. Se eu for fazer qualquer coisa, eu faço de acordo com a vontade dos homens. E esse não pode ser o parâmetro. Esse não pode ser o parâmetro dos cristãos. O cristão tem que ser verdadeiro. O cristão tem que seguir a Deus. O cristão tem que fazer a vontade de Deus. O parâmetro de Jesus foi continuamente viver a vontade do Pai. E eu quero convidar que nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos viver de acordo com a vontade do Pai. A qualidade de vida, ela começa no momento em que nós aprendemos a separar essas coisas. Nós aprendemos a separar quais são a vontade de Deus e qual é a pressão das pessoas. Não podemos abrir mão de forma alguma do cristianismo. Se a nossa empresa nos obrigar a negar a Cristo, nós não podemos negar a Cristo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Este é o parâmetro ao qual nós precisamos viver. Esta é a vontade a qual Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos definir os laços aos quais nós temos. Qual tipo de relacionamento ter relacionamento com pessoas que nos apontam para Cristo. Ter relacionamento com pessoas que falam a respeito de Cristo. Eu não posso me dar ao luxo de estar com pessoas que falam bobagens, pessoas que vivem falando besteira, pessoas que vivem falando pessoas que falam mal de Cristo. Essas pessoas nós temos que correr longe. Pessoas que falam mal de cristãos, essas pessoas são demoníacas, sabe? Eu não estou falando de pessoas que falam a respeito de pessoas que são cristãs. O cristão é isso, o cristão é safado, pastores são isso, pastores são aquilo. Essas pessoas que estão declaradamente falando mal de pessoas que conhecem a Deus, essas pessoas não devem estar na nossa roda. Isso fala para nós
Em Salmo 1, não te assenta, não recebe conselho do ímpio, não te achega em roda de escarnecedores. Sabe, nós precisamos correr longe do tipo de pessoa que falam mal daqueles que se dizem cristãos. Ah, mas tu pode dizer para mim, mas o cara se diz cristão, mas não é cristão. Mas daí isso vai dar o direito de nós de falar mal dos outros. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próprio inimigo. Como é que nós estamos falando mal das pessoas que comungam da mesma fé que nós? Nós precisamos então ver qual é o tipo de relacionamento que nós temos. Qual é o relacionamento que nós temos com Cristo. Não é só com as pessoas, mas qual tem sido o nosso relacionamento com Cristo? Nós temos sido cristãos de verdade? Ou nós temos sido cristãos da boca para fora? Nós temos falado a respeito da palavra de Deus ou nós temos falado sobre qualquer tipo de assunto? Nós temos que priorizar, sabe, os relacionamentos. O primeiro relacionamento que eu preciso priorizar é o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que amar o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que estar constantemente na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E logo depois disso, como o salmista fala no capítulo 119, amar e estar com as pessoas que amam a Deus. Esse é o relacionamento que nós temos que ter com Deus e com as pessoas que o amam. Nós temos que dizer a verdade em amor, sabe? Nós temos que levar as pessoas a conhecer a Cristo. Nós temos que amar a verdade do amor que é Jesus Cristo. Nós temos que amar a palavra divina que é Jesus Cristo e levar essa palavra para as pessoas. Então nós temos que olhar, definir os laços aos quais nós temos com as pessoas, priorizar os nossos relacionamentos com as pessoas e falar a respeito do nosso amor. Isso é libertador. Isso nos liberta e liberta as pessoas que estão na nossa volta. Esse é o parâmetro de Cristo e esse deve ser o nosso parâmetro. Agora eu quero entrar com vocês para a gente falar a respeito do poder para viver. Até agora nós falamos a semana passada e hoje nós pincelamos a respeito do parâmetro de viver. Agora nós vamos falar do poder para viver. Sabe, além de parâmetro para viver, nós precisamos ter qualidade. A qualidade de vida requer que nós tenhamos um viver com qualidade. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Esse texto, o texto ao qual nós lemos aqui, ele faz 3 denúncias diretas a respeito dos principais ídolos e fontes de poder ao qual nós temos. Aí vamos lá. Em primeiro lugar, ele fala a respeito do temor dos homens, né? Quando exortou Maria, né? E quando ele exorta Maria, dizendo: Maria, o que tenho eu contigo? Jesus teme que a sua imagem seja relacionada à imagem de homens. Entende? Esse é o parâmetro. Quando ele diz para Maria, que tenho eu contigo, mulher, o que tenho eu contigo, ele quis simplesmente fugir dessa idolatria, fugir dessa fonte de ídolo de poder. Ou seja, a minha mãe a minha mãe é o meu ídolo, a minha mãe é a pessoa quem eu obedeço. Não é a minha mãe a pessoa quem eu obedeço a Deus. A palavra de Deus diz que eu preciso honrar pai e mãe. Isso a palavra de Deus diz para nós, mas em outra parte ela diz para nós: aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Nós precisamos honrar em primeiro lugar a Deus. E depois honrar os nossos pais. Sim, são os nossos pais, foram eles que colocaram nós no mundo e eles nos devem. E nós devemos dar honra a eles, mas nunca eles podem tomar o nosso lugar de Deus. Então, nós devemos temer qualquer possibilidade das pessoas acharem que nós estamos seguindo alguém. Por exemplo, numa igreja católica as pessoas seguirem ao padre, numa igreja evangélica as pessoas seguirem a pastor, num centro espírita as pessoas seguirem ao babalaorixá lá, não sei como é que é o nome do negócio, mas as pessoas seguirem ao homem. Nós devemos correr longe disso. Esse é um das fontes de ídolos e de poder. Segundo, os recursos humanos. Nós vemos aqui que o noivo planejaram a sua festa e investiram, mas eles não conseguiram bancar, né? Porque faltou o vinho. E então eles não conseguiram chegar ao final da festa. Então nós vimos que o segundo ídolo que nós temos de poder da nossa vida são os recursos humanos.
Ou seja, o meu trabalho, aquilo que me rende o dinheiro, aquilo que me rende o meu sustento, aquilo que me rende o lugar aonde eu trabalho, eu tenho que ter muito cuidado com isso. E em terceiro lugar, a religião sem Cristo. Ou seja, nós vemos nessa passagem os potes de rituais de purificação estavam vazios, a ponto que Jesus Cristo manda que eles encham com água. Então nós estamos vendo o amor ao homem, né? O temor de perder as três piores fontes de ídolos de poder. O amor ao homem, ou seja, eu respeitar ao homem, os recursos humanos, ou seja, aquilo que me traz o meu bem-estar, e a religião sem Cristo, ou seja, eu estar num lugar que está pregando religiosidade e não a Deus. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ver que essas três coisas que eu falei aqui, elas estão obcecadas nos tópicos de autoimagem, autoajuda e autojustificação. Exatamente isso que nós estamos vendo. Vamos lá, quando a gente olha a respeito do temor do homem, é a autoimagem. E aí quando nós estamos falando a respeito de recursos humanos, nós estamos falando a respeito de autoajuda. E quando nós estamos falando em religiosidade, nós estamos falando da autojustificação. As pessoas querem, de alguma forma, força para viver. Eu já contei para vocês aqui que na realidade eu comecei a conhecer a Cristo quando eu casei com a Dilce, lá em 88, que eu ganhei um livro, a gente escrevia, mandava uma carta para um local, não me lembro onde é que era, e eles mandavam para nós o livro Força para Viver. Era um livro que era 12 ou 13 testemunhos de pessoas importantes. Uma delas é o Silas, era o jogador da seleção brasileira. Então, e ali eles davam testemunho da vida deles para transformar a vida das pessoas. Então, e essa força para viver, muitas vezes as pessoas recorrem a aparências. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que esse é um grande mal. Ou seja, quando eu vou em algum lugar, eu me visto bem, eu me arrumo bem para poder causar impressão. Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou mais do que realmente eu sou. Elas querem mostrar as coisas que elas conquistaram, e ao invés de espiritualidade, sabe? As pessoas estão mais preocupadas em ser reconhecidas como pessoas, lá sei eu, boazinhas, pessoas bonitas. Elas cultivam outras coisas fora a espiritualidade, e isso não deveria acontecer na vida da gente. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos mudar o nosso viver. Conforme conta nessa passagem, é disso que as pessoas se sustentam. Elas se sustentam dessas coisas: autoajuda, autoafirmação e autojustificação. Então elas não conseguem bancar. Quando a gente está falando a respeito de financeiramente, nós vemos as pessoas não conseguem bancar a sua vida de qualidade. Elas não conseguem viver aquilo que elas estão falando. Eu não estou falando aqui financeiramente, porque nós vemos muitas pessoas que vivem da internet hoje em dia. Nós temos muitas pessoas que têm canais no YouTube e ganham bastante dinheiro aí, e tem uma vida boa que eu estou falando, uma vida financeira boa. Mas não é isso que é importante para a nossa vida. A nossa vida, a paz, a alegria, a qualidade de vida nós encontramos só em Jesus Cristo, e isso nós vamos ver. Primeiro nós vemos aqui no capítulo 4 que Jesus decreta a falência dos recursos humanos. Não foi isso que nós vimos? Que durante a festa o vinho acabou. Sabe, eu acho isso muito interessante. Por exemplo, eles fizeram uma festa de casamento, e a festa de casamento lá durava 10 dias, 15 dias, e chega no terceiro dia, acaba o vinho. E aí, ou seja, foi decretada a falência dos recursos humanos dessas pessoas. Isso nós vemos no versículo 3. Em segundo plano, nós vemos que Jesus destrói a fragilidade do temor do homem quando ele declara que o Pai está no comando de tudo. Desculpa, a falência dos recursos humanos está no versículo 3, tá? Quando fala que faltou vinho, no versículo 3. Aí no versículo 4 ele fala
que quando Maria diz faltou vinho, e aí nós vemos o mais interessante, que Maria chega para ele e diz assim, Jesus, vem cá, faltou vinho. E aí ele diz, que tenho eu contigo, mulher. E aí ela vê aquilo, como foi explicado a semana passada, como ele estava dizendo, mulher, minha vida não é mais humana, minha vida agora é espiritual. E ela reconhece isso, e ela reconhece que Jesus não foi grosseiro com ela, a ponto que quando ela vira de costas, ela diz para os empregados, façam tudo o que ele vos mandar. Ou seja, Jesus João está criticando completamente, ele destrói toda a fragilidade do temor dos homens, dizendo que quem manda é Deus. Então, primeiro nós vemos a falência dos recursos humanos, agora nós estamos vendo a falência do poder dos homens, ou seja, do temor dos homens, né? E aí nós vemos que, em terceiro plano, quando Jesus denuncia a farsa da religiosidade sem Cristo, quando ele mostra que os potes estão vazios. Já falei para vocês, né, semana passada, e mais uma vez eu vou falar, os potes que tinha lá eram potes de purificação. Os potes de purificação, eles pegavam água cristalina e colocavam água ali. E ali, naquelas águas que eles faziam a limpeza, que ele lavava as mãos e lavava os pés, que era o ritual da purificação. E nós vemos que ali eles não estavam fazendo. Eu quero ler com vocês do 3, para vocês verem isso, do 3 até do 3 aí até onde eu parar. 3. Fala para nós assim, ó, durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. A minha hora ainda não é chegada. A sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali, porém, 6 potes usados para purificação cerimonial judaica, e cada um deles tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse ao empregado, enche os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora virem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as suas instruções, e o mestre da cerimônia provou a água transformada em vinho, e sem conhecer a sua procedência, embora os empregados sabiam, ele disse ao noivo. Então ele chamou ao noivo, e aí ele fala para o noivo que era o vinho melhor, né? Aqui nós estamos vendo que Jesus jogar por terra as três principais defesas as quais nós fizemos. Autoajuda, deixa eu buscar aqui, me lembrar, autoimagem, autoajuda e autojustificação. Jesus joga por terra, ou seja, nós não temos que ter temor ao homem, nós devemos obedecer somente a Deus. Nós não podemos ficar reféns dos nossos recursos financeiros e nós não podemos estar refém das coisas do homem. Ou seja, nós não podemos ter uma religiosidade sem Cristo estar na nossa vida. Como se não bastasse dizer tais coisas, não são capazes de bancar as suas próprias vidas. Nós vemos aqui a falta de recurso humano, nós vemos aqui a falta de temor, nós vemos aqui a religiosidade sem o Cristo de verdade. João revela o quanto elas são enganosas. Essas 3 coisas são totalmente enganosas. Autoajuda, autoimagem e autojustificação. Então, nós temos a certeza de que isso vai nos deixar longe de Cristo se nós vivermos dessa forma. Então assim, meus queridos amados, nós precisamos entender que primeiro, essas obras são enganosas. Primeiro, elas nos embriagam, ou satisfaz que o que parece ser melhor, entende? Na realidade, quando a gente olha, se a gente dissesse assim, nossa, se eu tivesse uma conta bancária recheada, isso pode me trazer satisfação, e não traz. É a obra que embriaga. Assim como o vinho acabou, os recursos humanos também acabam. E mesmo que não acabe, mesmo que nós passamos uma vida inteira cheia de dinheiro, e no momento de nós morrer, para onde vai a nossa alma? É o que Jesus fala lá, louco, essa noite vão pedir a tua alma, de quem será? Sabe? No momento que o vinho acaba, a gente acorda, a gente volta para a vida. No momento em que falta, que nós vemos que, sabe, quando
nós precisamos de alguma coisa e nós não conseguimos alcançar. Ou seja, lá sei eu, quando a gente está doente, né? A gente vê casos de parentes que estão bastante doentes. Hoje nós temos a situação da Elaine, que está bastante complicada. Nós não temos recursos para fazer nada. A nossa única coisa é confiar em Deus e largar nas mãos de Deus. Então, aqui quando a gente fala a respeito de que o vinho acabou, é exatamente isso. Nós não temos mais o que fazer. Entende? Nós temos que entregar nas mãos de Deus em uma vida. E aí nós vemos que pessoas que são centradas e movidas pelo eu posso, eu faço, eu quero, a minha empresa sem mim não vai para frente, eu sou o melhor da empresa, eu sou aquilo. Nós não somos nada. Nós precisamos entregar a nossa vida, tirar o eu de nós e colocar Cristo. Nós precisamos parar de viver um egoísmo e viver um cristocentrismo. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. Nós precisamos transformar o nosso viver. É isso que nós precisamos fazer, sabe? Essas satisfações, essas mentiras, elas nos mantêm enganados por uma quantidade de tempo e pessoas que vão até o fim da vida, como eu estou dizendo. Só que na realidade, quando chegar no fim da vida, nós podemos ser condenados. Esse é o grande problema. Nós vivemos uma vida para autoajuda, nós vivemos uma vida para autoimagem, nós vivemos uma vida para autojustificação. Gente, pare e pense nisso. A imagem, a sua imagem tem sido mais importante que a imagem de Cristo. Nós temos a nossa vida mais importante que a vida de Deus. Nós falamos mais de nós do que de Deus. Nós defendemos mais os nossos querer do que fazer a vontade de Deus. Nós nos justificamos em todas as coisas que nós fizemos. Nós não temos culpa de nada. Sempre os outros, a gente sempre joga a culpa dos outros. Sabe então o que eu estou falando para vocês? Nós precisamos nos desfazer da autoimagem. Nós precisamos nos desfazer da autoajuda. Nós precisamos nos desfazer da autojustificação. Nós precisamos mudar a nossa vida. E nós vemos isso na sutileza de João com o seu texto, que diz para nós, do 9 em diante, diz assim, ó: o mestre da cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo e disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, e depois, quando todos beberam bastante, estão fartos e embriagados, ele serve o vinho de melhor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho para o final. Perceberam? Perceberam aqui? O mestre de cerimônia estava acostumado a viver do jeito do mundo. Todo mundo faz assim. Todo mundo dá o melhor vinho antes. Quando as pessoas estão embebedadas, eles dão o pior vinho depois. E Cristo não faz isso. Cristo dá o melhor para nós. Sabe? Ele dá... O mundo acostuma dar primeiro o melhor. E logo depois disso... No momento que as pessoas já estão cheias, eles dão as coisas de menor qualidade. Não é isso que nós vemos em todos os lugares. Não é isso que nós vemos nas empresas. Não é isso que nós vemos nas igrejas. Quando nós chegamos na igreja, quando nós chegamos no nosso emprego, quando nós chegamos em algum lugar, nós somos bem recebidos, nós somos bem tratados. Eu tive um problema com a NET um tempo atrás, que a NET ela dava para a pessoa que entrasse para começar a participar da NET, eles davam um super desconto, e para as pessoas que já estavam na NET eles não davam nada. Ou seja, eles davam mais o melhor para as pessoas que estavam entrando, e depois as pessoas que já estavam dentro, azar é delas. Se não tiver internet, o problema é deles. É isso que acontece na vida humana. As pessoas vivem dessa forma, enquanto nós vemos que Cristo é completamente diferente. O meu povo, só quem já provou... Desculpa. Sabe, povo, não sei se vocês já beberam, mas quando a gente bebe, a gente vê a diferença do vinho bom e um vinho ruim. Um vinho de qualidade e um vinho que é só álcool. Então, nós vemos que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele nos dá uma qualidade de vida melhor. Vem a presença de Jesus Cristo. Ele serve para nós sempre o melhor. E quando acaba o melhor, Ele consegue um ainda melhor, ficando cada vez melhor e cada vez mais excelente.
E cada vez melhor. Isso é um milagre que Cristo faz na vida da gente. É o milagre da graça. A graça que santifica, a graça que salva. A graça que satisfaz somente está em Cristo. A qualidade de vida, portanto, não pode ser de nós mesmos. Nós não temos que viver a nossa vida querendo fazer as coisas que nós gostamos ou que nós queremos, mas devemos fazer as coisas que Cristo quer. Nós devemos fazer as coisas que Deus quer. Nós temos que parar de querer ter. Nós temos que começar a querer ser o que Cristo é. Fazer o que Cristo é na nossa vida. Não que nós tenhamos merecimento de alguma coisa de forma alguma, mas a qualidade não está na pessoa. A qualidade está no poder de Jesus Cristo. Então nós vimos qual é que é o parâmetro que nós precisamos ver, é o parâmetro de Cristo. E aqui nós estamos vendo qual é o poder que nós precisamos viver, é o poder de Cristo. Nós não temos que viver o nosso poder, nós temos que viver, entender que Jesus Cristo é o Cordeiro substituto. Foi Ele que nos tirou os pecados. Ele é o provedor amoroso que nos dá todas as coisas as quais nós necessitamos. É Ele que faz a vontade de Deus junto à nossa vida. É Ele que provará a diferença entre o que é bom e o que é ruim. Então nós precisamos entender, minha gente, nós precisamos colocar na nossa vida a verdade de Cristo. Nós precisamos viver satisfatoriamente na presença de Deus. Nós precisamos entender que o parâmetro ao qual nós precisamos viver é o parâmetro de Cristo. O poder ao qual nós precisamos viver é o poder de Cristo. É só isso que nós precisamos entender. Não é eu ser poderoso, não é eu ter a conta financeira, a conta bancária estupefata de dinheiro, não é eu ter um monte de coisas, não é eu morar em mansão, não é ter casa na praia, não é isso que vai me trazer a salvação, não é isso que vai me trazer satisfação, não é isso que vai me trazer qualidade de vida, de forma alguma. O que nos traz qualidade de vida é viver uma vida para Cristo. Hoje está todo mundo quieto, hein? 3. A última coisa que nós vamos falar é a respeito de um propósito para viver. Então nós vimos as 3 coisas, né? O parâmetro de viver, o poder parâmetro para viver, poder para viver, e agora nós vamos ver o propósito que nós temos que ter para viver. Além de parâmetro e poder de qualidade, a vida é um fruto de propósitos. Aí no versículo 11 e o 12 fala para nós o seguinte: esse sinal em Canaã da Galileia foi o primeiro milagre de que Jesus Cristo fez. Com isso ele se manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois do casamento foi a Cafarnaum, aonde passou alguns dias com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Possui qualidade de vida aquela pessoa que dedica-se a viver para a glória de Deus. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Qual tem sido o nosso parâmetro? Qual o poder que nós temos buscado? Qual tem sido a nossa dedicação de viver? Nós temos vivido para quê? Para satisfazer os nossos desejos? Nós temos vivido para satisfazer as nossas vontades? As nossas vontades carnais, as nossas vontades espirituais, não interessa quais as vontades, mas nós estamos vivendo para quê? Eu falei a semana passada, quando a gente sai na rua e dá um prato de alimento para uma pessoa, para um necessitado, qual tem sido a nossa intenção? Quando nós vamos na casa de alguém e vamos orar para alguém, qual tem sido a nossa intenção? Só tem qualidade de vida as pessoas que dedicam-se a viver uma vida para a glória de Deus. Quando eu vou em algum lugar, eu tenho que ir para a glória de Deus. Quando eu vou falar de Deus para alguém, é para a glória de Deus. Quando eu vou visitar algum lugar, é para a glória de Deus. Isso fala para nós em Coríntios 10, 31 e Colossenses 3, 13, se eu não me engano, que diz que quer comais, quer bebais, seja para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, todas as coisas que nós fizemos tem que ser para a honra e para a glória de Deus.
Seja o comer, seja o beber, seja o falar, seja o agir, seja o trabalhar. Então, aonde eu estiver, eu preciso fazer que Cristo seja glorificado, que Deus seja glorificado. Essa tem que ser o nosso parâmetro, esse tem que ser o nosso propósito, essa tem que ser a nossa força. Falar de Cristo, levar os outros a conhecer a Jesus Cristo. Nós precisamos levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Mas sabe o que nós fizemos? Quando nós encontramos alguém na rua, nós queremos falar para as pessoas a respeito das nossas conquistas. Nós queremos falar para as pessoas a respeito das coisas que Deus tem feito na nossa vida, engrandecendo o nosso viver. Ao invés de nós engrandecermos a Deus, nós deveríamos dispor o nosso tempo para conviver mais com Deus. Eu já falei para vocês a respeito de nós lermos o livro que diz nos seus passos o que faria Jesus. Nós precisávamos colocar Cristo em primeiro lugar na vida da gente e andar com Ele em todos os momentos do nosso viver. Fazer a vontade de Deus incessantemente todos os dias de nossa vida, sem querer saber o que está acontecendo. Não importa, o interessante é que eu sirva a Cristo. O interessante é que eu faça a vontade de Cristo. O importante é que a glória de Deus seja manifesta por intermédio do meu ser, por intermédio da minha pessoa. E que glória a Deus, qual é a glória que é dada a Deus por intermédio desse milagre? O que esse milagre revela para nós a respeito da glória de Deus? Ele revela para nós que a soberania, ou seja, Cristo, quando Cristo fala para Maria ali que tem eu contigo, ele está dando a soberania para Deus. Ele está mostrando que Deus é em primeiro lugar. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha. Estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a tua. Estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a de ninguém. Nós vemos isso nessa passagem. Ele mostra isso, que a graça, que a soberania de Deus é a primeira coisa que tem que ser feita no nosso viver. Tem a responsabilidade humana, sim. Nós somos responsáveis por todas as coisas que nós fizemos. Mas Deus é soberano e tudo que nós façamos seja para a sua honra e para a sua glória. Segundo lugar, a graça e a misericórdia. Ele tem misericórdia e socorre os noivos em apuro. Ele chega na hora certa e transforma a água em vinho, ele resolve o problema. E isso ele vai fazer lá na cruz do Calvário, quando ele resolve o nosso problema, quando ele é crucificado e depois disso é ressurreto. Ele está mostrando para nós que a sua graça e a sua misericórdia é para fazer o melhor para nós. Ele transformou a água em vinho para que não acabasse a alegria no casamento. E quando ele sobe na cruz do Calvário, quando ele é ereto lá no Calvário, ele é ereto para a nossa salvação, para a nossa graça e a nossa misericórdia. Ele tem misericórdia de nós e derrama a sua vida na cruz do Calvário. E é isso que ele mostra para nós. Ele mostra para nós o poder de transformar a água em vinho. Ele tem o poder. Então nós estamos falando aqui a respeito das três coisas. A autoimagem não me serve de nada. A autoajuda não me serve de nada, ou seja, a autoimagem não me serve de nada. Não adianta eu querer fazer as coisas que o homem quer. A autoajuda não me adianta nada, ou seja, no momento que eu mais precisar, não vai ser os recursos humanos que vão satisfazer as minhas vontades. Não vão me ajudar. Não vão me ajudar em nada porque no momento que eu morrer eu não levo nada. Não é os recursos financeiros que vão modificar a minha vida. Não levamos nada, nem sobre as obras que nós fizemos, né? Essas obras que nós fizemos, ela deve ser para glorificação do nome de Deus. E em terceiro lugar, o poder que ele fala, né, a respeito do poder, ou seja, a autojustificação. Eu não consigo me justificar, só quem me justifica é Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Então essa passagem mostra para nós a soberania de Deus, aonde que nós devemos servir a Deus em primeiro lugar. Deus é o mais poderoso. A graça e sua misericórdia no momento que ele morre na cruz do Calvário e ressurge depois de 3 dias. O poder quando ele transforma a água em vinho, ou seja, o poder que ele transforma a nossa vida de pecadores em pessoas justas, ele nos transforma. A sua generosidade. Ali nós vemos... Eu falei para vocês das talhas, né? Que elas serviam, entre 80 e 120 litros. Ou seja,
seria mais ou menos 700 litros. Ele transformou mais ou menos 700 litros. Ou seja, ele transformou a água em vinho para o restante da festa inteira. A generosidade, ele foi generoso. E o quanto nós temos sido generosos, nós como cristãos. Sabe, a nossa generosidade é aquilo que eu falo para vocês, quando bate alguém na porta da gente com fome, a gente pega um pão velho e dá para a pessoa. Ao invés da gente dar o pão novo para a pessoa, a gente pega o nosso pão velho, a gente tem a nossa chapinha ali, vai ali e dá uma esquentada no pão e come o pão velho e dá um melhor para o outro. Como tem sido a nossa generosidade? A nossa generosidade quando a gente vai em algum lugar. Sério, gente. Sabe, uma vez eu fiz uma pregação a respeito de como nós éramos na igreja. Sabe, as pessoas que vão num show aí para ver algum ídolo deles cantando, eles querem ficar nos primeiros lugares, ficar bem perto do ídolo. E agora quando a gente vai na igreja, a gente quer sentar lá no fundo, no último banco. Quando a gente vai em alguma festa, em algum lugar, a gente não se importa. Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, aqui tem festa que custa milhares de reais para te entrar num evento. Sabe, não é 100 pila, 200 pila, não. Tem eventos aí de 10, 15 mil reais a entrada e as pessoas pagam. E aí elas vão na igreja para dar 5 reais, 10 reais. Chorando. E chorando ainda. Sabe, não vejo generosidade no povo cristão. O povo cristão, eu acho que é um povo... Sabe, eu brinco às vezes de dizer que os cristãos parece que tem olho na ponta dos dedos. Que eles, quando na hora da oferta lá, eles enfiam a mão no bolso e pegam a nota menor que tem no bolso para dar. Eles têm medo de gastar. Tem uma piadinha que diz que a criança chegou na igreja com a mãe e aí na hora que passou ali o gasofilácio, passou o negócio para dar a oferta, a mãe puxou uma nota de 2 reais e colocou dentro do pote ali para dar de oferta. O filho dela disse assim: nossa mãe, é bem mais barato vir na igreja do que ir no cinema. Lá no cinema é 30 reais a entrada, aqui é 2 reais. Sabe, nós não temos generosidade nenhuma quando se fala a respeito da obra de Deus. Nós deveríamos ser mãos abertas para a obra de Deus. Nós deveríamos dar tudo que nós temos para a obra de Deus. E ao contrário disso, nós retemos. E aí nós queremos que Deus nos abençoe e a gente pergunta: por que será que eu não estou sendo abençoado por Deus? Será? Quer fazer essa pergunta mesmo? E em último lugar, não menos importante, a glória de Deus. Sabe, foi encantador quando a gente lê o último versículo aí dizendo que os discípulos creram nele por causa desse milagre. Sabe, qual é que é o propósito da nossa vida? Qual tem sido o nosso propósito de vida? Será que o nosso propósito de vida tem sido conquistar? Ter a casa própria, ter o carro bom, ter uma conta financeira boa? Qual tem sido o nosso propósito de vida? O nosso propósito de vida tem sido celebrar, ou seja, eu quero ir a festas, eu quero me alegrar, eu quero estar no meio das pessoas grandes, eu quero ser reconhecido. Eu quero perguntar a você: será que você consegue bancar tudo isso sozinho? Será que nós conseguimos bancar a nossa vida? Será que nós conseguimos... E se o vinho acabar? Se o vinho na nossa vida acabar? Se a alegria acabar, o que nós vamos fazer? E o pior de tudo, quando nós olhamos para o lado, o vinho acabou, nós olhamos para o lado e os potes estão vazios. Nós não temos mais o que fazer. Nós estamos sem eira e nem beira. Nós não sabemos para onde vamos. Nós estamos completamente perdidos. E aí, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos descobrir que a religião, ou a autojustificação, do jeito que nós estamos falando, ou a autoajuda, quem sabe, ou a autoimagem, não consegue nos bancar mais. Elas não conseguem nos levar para o céu. Nós não temos condição de chegar em lugar nenhum com a nossa autoajuda, com a nossa autoimagem e com a nossa autojustificação. Quando a gente descobrir isso, o que nós faremos? Lá no leito de morte, quando nós chegar no leito de morte, o que nós vamos fazer? Sabe, eu já falei para vocês que eu nunca vi ninguém no leito de morte dizer assim: eu queria viver só mais um mês para ganhar mais 1 milhão. Eu queria viver mais um mês para conseguir comprar um carro novo. Eu queria ter mais um dia de vida para fazer tal coisa. Não. Lá, no leito de morte, as pessoas sempre queriam um dia a mais para poder pedir perdão para o filho, para pedir perdão para a mãe,
para pedir perdão para alguém que ele amava e passou a vida longe por causa de glória própria, por causa do egocentrismo, por causa do eu. Lição. O que tu vai ter no momento da tua morte lá? No momento que tu estiver no leito de morte, o que tu vai estar dizendo para Deus? Qual é o propósito de viver? Tem sido o teu propósito de viver? Tem sido para a tua glória, para o teu reconhecimento, ou tem sido para a glória de Deus? Eu convido você a entregar a sua vida a Cristo. Eu convido você a receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós temos falado desde o início. Como nosso provedor compassivo, que com amor ele comprou as nossas vidas e colocou sobre nós o fardo dele, que é leve e fácil de carregar. Você provará hoje e amanhã de qual vinho? Ou você nem vai ter o vinho para beber? E se você servir a Cristo, eu quero dizer para você que você vai beber o melhor vinho que existe hoje. E se ele acabar, amanhã vai ter um vinho ainda melhor. Nós precisamos ter esta qualidade de vida. E o que é a qualidade de vida a respeito do que eu estou falando para vocês? É nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. O que é ter qualidade de vida? O que é ser realmente feliz? O que nós precisamos para ser feliz? Será que a autoimagem vai nos trazer felicidade? Será que eu ficar bem vestido, se eu colocar uma peruca aqui para cobrir a careca que está vindo? Ou fazer uma lipoaspiração para tirar as gordurinhas localizadas da cabeça aos pés? Será que eu ir para academia e ficar com o corpo malhado, isso vai melhorar a minha vida? Será que os frutos da autoajuda, ou da honra, ou da justificação vai modificar alguma coisa na minha vida? Você consegue, assim como Paulo, dizer que é muito melhor morrer do que viver? Será que a gente consegue dizer isso? Será que seria para nós melhor a gente sair desse mundo agora, morrer, para viver uma vida posterior a essa? Ou a gente não sabe para onde a gente está indo? Louco, essa noite vão pedir a tua alma, para onde tu vai? Para onde tu está indo? Então, gente, o que é ter qualidade de vida? Eu vejo pessoas se arrastando a vida inteira com medo de perder os seus tesouros, escondendo que tem dinheiro, escondendo as coisas que tem para que ninguém peça emprestado. Eu tinha um tio meu que era muito rico, mas muito rico mesmo. O cara tinha dinheiro a dar com pau e o resto da família toda era normal. E a minha avó fazia aniversário todo ano, né? Que nem todas as pessoas. E ele nunca foi no dia do aniversário da minha avó. Ele sempre ia antes ou ia depois, para não encontrar com os parentes, com medo que os parentes pedissem dinheiro para ele. Isso é viver. Sabe qual é que... O que está consumindo a tua vida, sabe? As pessoas têm medo de perder os seus tesouros aqui na terra. Gente, eu estou para dizer para vocês que a qualidade de vida é viver Jesus Cristo. Sem Jesus, você se consome tentando ser um Deus da sua própria vida. Se nós não temos Jesus no nosso coração, é exatamente isso que acontece. Nós nos tornamos Deus de nós mesmos. Nós nos adoramos. Nós vivemos a nossa vida para amar a nós mesmos. Nós vivemos a nossa vida para fazer a nossa vontade. Sem Jesus, você se engana o tempo inteiro que está bebendo o melhor vinho, mas não conhece o que é o vinho puro mesmo. Vivemos uma vida de pecado. Nós servimos primeiro ao pecado do que a qualquer outra coisa. Sem Jesus, você até consegue viver, mas não consegue ter uma vida de qualidade. Sabe, nós temos o pote de purificação, assim como tinha lá no casamento, mas ele serve somente de enfeite.
Sabe aquele pote o pote de purificação que tinha lá, que eles enchiam com água para poder se lavar, se purificar dos pecados? Quando nós temos esse pote em casa, que a Bíblia é sagrada, nós podemos até ter ele, mas ele serve simplesmente como objeto de superstição, o objeto de devoção. Conheço muitas pessoas que acham que a Bíblia salva. A Bíblia não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Nós precisamos ler a Bíblia? Sim. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus? Sim. Mas nós precisamos ter Deus no nosso coração. No momento em que nós tivermos Jesus Cristo dentro de nós, nós vamos ter a nossa Bíblia como manual de fé. Agora, no momento em que nós tivermos a Bíblia e colocar a Bíblia em primeiro lugar na vida da gente, nós podemos nos tornar religiosos. Nós podemos nos tornar arrogantes, conhecedores de uma palavra vazia. Não, conhecedores, como eu falei aqui, o problema é que nós colocamos deuses na nossa vida e não Deus. Aí tudo se transforma em Deus. A igreja é mais importante do que Deus. Os pastores são mais importantes do que Deus. Eu sou mais importante do que Deus. As pessoas estão servindo a homens ao invés de servir a Deus. Lembre-se que mais cedo ou mais tarde o vinho vai acabar. Lembre-se que mais cedo ou mais tarde as coisas do mundo vão passar. Tudo vai cessar. Nós vemos, gente, eu falei na quarta-feira a respeito disso, tudo passa. Tudo passa. Tem coisas, obras maravilhosas somem. Falei a respeito na quarta-feira do World Trade Center lá, né? A Torre Gêmeas. Em questão de horas, elas foram para o chão por causa dos choques dos aviões. E isso acontece com nós. Nós somos como erva. Deus nos ama de uma forma tão grande que a nossa vida, ela excede a essa vida e nós começamos a viver. Gente, a pergunta que eu quero deixar para vocês essa noite é: quando cessar essa vida aqui na terra, o que você vai fazer? Para onde você vai? Então convide a Jesus Cristo para fazer parte da tua vida. Assim como nesse primeiro milagre, que ele fez parte do casamento, parte dessa núpcias, do casamento lá de Canaã. Receba ele como seu Salvador. Faça dele o seu Senhor. Diga a ele, clame a ele dizendo assim: Senhor, meu vinho acabou. Os meus potes estão vazios. Sabe o que tu está dizendo para Deus? Senhor, eu não sou capaz de fazer as coisas que eu preciso. Eu estou vazio. Eu não tenho nada, eu estou com meus potes vazios. Eles são para mim potes de enfeites, potes de superstição. Mas eu quero que eles sejam cheios da tua graça. Eu quero que eles sejam cheios da tua glória. E você será salvo. Essa é a única forma que nós temos de tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Viveremos dias melhores no momento em que nós entregarmos os nossos corações a Cristo. No momento em que nós vivermos para a sua glória. Qualidade de vida é viver Jesus Cristo. Receba a fé. Obtenha o poder de ser feito filho de Deus. Eu sou apaixonado por essa palavra, que diz: a todos que nele creram, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Receba-o com esperança e faça com que ele ocupe os seus corações. E assim, o propósito de viver de vocês seja para a honra e para a glória de Deus. Receba com amor e o olhe para que os seus parâmetros sejam diferentes, para que o seu poder seja diferente e para que os seus propósitos sejam diferentes. Qualidade de vida é Jesus Cristo. É nele que nós encontramos a plenitude da alegria. É nele que nós encontramos as delícias perpétuas, como está escrito em Salmo 16, no versículo 11. E quem faz isso, experimenta da sua abundância de vida, como diz em João 10:10. É nele que nós encontramos alegria completa, como diz João 11:15. É ele a vida eterna, como diz João 17:3. Conhecê-lo vai nos dar uma alegria eternamente.
vai nos dar a qualidade de vida de viver em Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e arrependa-se de tê-lo desprezado um dia. Se arrependa de ter dito que era cristão e não era. Coloque-o no lugar que ele merece, no lugar que é dele na realidade. Arrependa-se e creia nele. Receba-o como seu único e suficiente Salvador. Faça dele a alegria da sua vida. E assim você terá qualidade de vida. É isso que nós precisamos. Viver qualidade de vida, ou seja, viver Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa palavra tenha tocado em vocês da mesma forma que tocou em mim. Que transforme o viver de vocês assim como tem me transformado. Amém. E assim ser uma pessoa nova, uma nova criatura. Uma criatura de acordo com a santa e maravilhosa vontade de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu vou... sempre em dezembro a gente dá uma parada, né? Então eu acho que eu vou dar uma parada a partir de hoje. Aí nós vamos ter os cultos agora nas próximas semanas, aí até segunda ordem, nós vamos ter cultos só nas quartas. Aí você que nos acompanhe nas lives de domingo, procure uma outra live, né? E aí a gente continua lá depois, já em fevereiro eu acho a gente volta, não sei quando que a gente volta. Mas então os cultos de domingo por enquanto vão estar suspensos. A gente vai ficar fazendo só os cultos, os Salmos 119 nas quartas-feiras por enquanto, então. Aí a mãe pode olhar lá o culto da igreja lá do Coca lá, me esqueci o nome da igreja lá. TDA. Os cultos da TDA acho que passam ao vivo também. Então que daí nós vamos no domingo nós vamos dar uma descansada. Mas eu vou começar, eu acho que daí agora como eu não vou fazer o culto no domingo, daí eu vou começar a fazer aqueles videozinhos curtinhos, vou voltar a fazer e fazer eu acho que 2 ou 3 videozinhos por semana, que daí o estudo que é mais comprido aqui, mais complicado de fazer, daí eu faço os estudos curtinhos e mando para vocês por WhatsApp. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe com vocês e domingo, quarta-feira às 20 horas nós estamos aqui novamente. A Dilce ora para nós. Não esqueçam de orar pela Elaine, tá, gente? Continue orando pela Elaine. Ela está necessitada nesse momento. Que Deus console o coração da família dela. Sim. Que Deus dê força para que ela consiga resistir esses problemas e dificuldades da sua vida. E que dê força aos irmãos para estarem com ela neste momento também, né? Amém. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, colocando, Senhor, na Tua presença neste momento, Pai, a nossa amada e querida irmã Elaine, Senhor Deus. Essa pessoa, Senhor, que nunca teve limites para fazer a Tua obra, para obedecer aos Teus mandamentos, Pai. Uma filha exemplar, uma irmã querida, uma tia dedicada, uma pessoa, Senhor, que serviu, que viveu a vida dela para servir a todos. Te pedimos, Pai, que seja feita a Tua vontade na vida dela, mas que ela possa, Senhor, ter o descanso que ela precisa neste momento, Pai. Que a dor dela seja curada, Pai. Que seja feita, Senhor, conforme a Tua vontade. E te pedimos também pelos irmãos, pela Edilis, pelo Edson, pelo Edilson, pela Lola, que está lá cuidando dela dia e noite, Senhor, que Tu possa fortalecer eles e dar a eles, Pai, o conforto e o consolo para que eles consigam suportar toda essa luta que a irmã está passando, Pai. Também te pedimos, Pai, pela Lu, a mãe do Vinícius, te pedimos pela Emanuele, Senhor, que também tem travado batalha de enfermidade bem dura, mas também é uma pessoa que não pensa na enfermidade dela, está sempre orando por todos, sempre pedindo o nome das pessoas que pedem oração para que ela possa estar orando. Então é uma pessoa que está fazendo também o seu ID, Pai. Então cuida dela também neste momento, Pai. Te peço também pela saúde da minha sogra, que Tu sabes da saúde dela, dos problemas dela, o que ela precisa, o que ela está mais necessitada neste momento, Pai. Nós te pedimos, Pai, por todas as pessoas que nós não sabemos, mas que Tu sabe que precisa do Teu bálsamo, Pai.
Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Que nós possamos estar sempre buscando a Tua presença, cada dia, cada momento, Pai. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Confia no Senhor com todo o teu coração e Ele fará confia no Senhor com toda a tua força e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Não vai nos dar as riquezas, mas Ele vai satisfazer o desejo de poder estar com Ele. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém.